Então a aula de hoje aí vai ser em relação a prismas. Então nós vamos ver a definição de prismas. Então em relação às caixinhas que nós temos aí, do Tubetes, nós temos a caixinha dos sucrilhos, nós temos uma caixinha do cubo mágico e uma caixinha do Toblerone. Em relação a esses objetos, o que você consegue observar de comum entre os sólidos? Então nós podemos observar que todos eles possuem o que aí no caso? Bases paralelas. Todos eles também são formados por faces retangulares. Então, se nós observarmos a caixinha de Toblerone, a caixinha de Tubetes, de sucrilhos e o cubo mágico, todos eles possuem base. Nesse caso, a base do meu Toblerone é esse triângulo e esse triângulo. E as faces laterais, que são os retângulos, nós vamos ter três. Eu tenho essa, tenho uma que está aqui embaixo e tenho a outra aqui do lado. Nós temos três faces. Três faces porque nós estamos considerando que as bases, obrigatoriamente para ser base, elas têm que ser paralelas. Elas têm que ser paralelas. Então significa que para eu obter a caixinha desse Toblerone como um prisma, ele precisa rotacionar 90 graus e está então aqui no caso em pé. A caixa de sucrilhos também possui bases paralelas. A caixa de Toblerone também possui bases paralelas. Só que nós podemos observar que as bases são distintas em cada uma delas. Essa base, nesse caso do Toblerone, representa para nós um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A base é um hexágono. A base é um hexágono. Aqui a base é um triângulo. Base é um triângulo. Aqui no caso nós temos bases quadrangulares regulares. E aqui a minha base é quadrangular não regular. Só que em todos esses objetos, esses sólidos observados, todos eles possuem as faces retangulares. Então a definição de prisma é um sólido com bases paralelas. Matematicamente falando, prisma obrigatoriamente precisa ter bases paralelas, poligonais iguais e paralelogramos como faces laterais. Então, matematicamente, para que seja um prisma, tem que ter bases paralelas iguais, tem que ter faces laterais como paralelogramo. Caso contrário, não representa aí para nós um prisma. Nós temos aí no caso duas classificações de prisma, o prisma reto e o prisma oblíquo. O prisma reto significa então que a aresta lateral, as arestas laterais, elas são perpendiculares com as duas bases. Então nós podemos observar que está formando um ângulo de 90 graus com as duas bases. Caso contrário, não é um prisma reto. Se não formar ângulo de 90 graus, ele é classificado como prisma oblíquo. Então nós podemos observar que esse ângulo é diferente de 90 graus, assim como esse ângulo também é diferente de 90 graus. Então nós temos o prisma reto e temos o prisma oblíquo. Quais são os elementos de um prisma? Nós temos aí as bases que obrigatoriamente elas têm que ser paralelas e iguais. Não adianta ser diferentes, porque senão não recebe o nome, não é classificado como prisma. Nós temos a aresta da base, a face lateral, a aresta lateral e a altura. Se o meu prisma for reto, a minha altura coincide com a aresta lateral.
Se o meu prisma for oblíquo, isso não coincide. Os prismas regulares. O que são prismas regulares? Regulares quando eles são equiláteros e equiângulos. Equilátero, portanto, quando todos os lados são iguais. E equiângulo quando todos os ângulos são iguais. Matematicamente, o iguais nós vamos substituir por congruentes. Então, para que seja um prisma regular, eu disse que eles são equilátero e equiângulo. Equilátero, obrigatoriamente, as arestas da base são equilátero. Não necessariamente que a altura também tem que ter a mesma medida. A altura pode ser diferente. Mas para que ele seja regular, obrigatoriamente as arestas da base são equilátero e equiângulo. E a altura não necessariamente tem a mesma medida da aresta da base. Para nós calcularmos a área da base, isso, portanto, se é um prisma quadrangular regular, quadrangular 4, regular, então isso vai ser um quadrado. A área do quadrado é dado por lado vezes lado, L ao quadrado. A área lateral. Quantas faces iguais nós temos? 4. Então eu estou aqui num cômodo em que o quarto ele tem 4 paredes. Então as 4 paredes representam para mim a área lateral. Então nesse caso vai ser 4 vezes a área desse paralelogramo, que é L vezes H. E a área total? A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Tem uma questão muito famosa, que caiu na Unesp, que ele dá essa formulinha de área total, só que ele representa para nós uma piscina. E ele vai colocar azulejo em torno dessa piscina. E ele quer saber qual que é o custo total dessa piscina com os azulejos. Só que nós precisamos lembrar que quando nós estamos lidando com piscina, não é 2 vezes a área da base. Ou seja, a parte de cima é aberta. Vai ser a área lateral mais a área da base. Precisa prestar atenção nesses detalhezinhos, principalmente no Enem. Isso é uma matéria que cai bastante em vestibular e também no Enem, para raciocínio lógico. Prisma triangular regular. Se é triangular, tri3. A minha base vai ser o quê? Um triângulo. E se é regular, esse triângulo obrigatoriamente é um triângulo equilátero. Nós temos a caixa do Toblerone. Então, não necessariamente que a altura tenha a mesma medida da aresta da base. Eu preciso saber que a aresta da base, todas elas têm a mesma medida, são congruentes. Mas a minha altura não tem a mesma medida. Pode acontecer? Pode. Difícil o exercício pedir isso. Então nós temos que a área da base é a área de um triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Nós temos que a área lateral, nesse caso, é formada por 3 retângulos. Então vai ser 3 vezes base vezes altura. E a área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Prisma hexagonal. Hexagonal, 6. Regular, portanto, é um hexágono regular. Se é um hexágono regular, todas as arestas têm a mesma medida, todos os ângulos têm a mesma medida. Medidas congruentes. Então aí nós temos a representação de um hexágono regular. O que nós precisamos lembrar? Que o hexágono regular ele é subdividido em 6 triângulos equiláteros. Em 6 triângulos equiláteros. Então, se eu tenho aqui no caso um hexágono regular, isso só é válido para hexágono regular, tá? Não é válido para hexágono qualquer.
Se eu tenho aqui, portanto, um hexágono regular, ele é subdividido em 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros. Então, se a medida da aresta dessa base vale L, todas essas arestas aqui também vão valer L. Todos. E aí nós temos, portanto, que a área da base é 6 vezes a área do triângulo equilátero. 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então aqui no prisma hexagonal regular, todas as arestas da base têm a mesma medida, a altura H. A área da base 6 vezes a área do triângulo equilátero. Essa formulinha, portanto, é para nós encontrarmos a área do triângulo equilátero. A área lateral, nós temos 6 faces iguais. Para eu encontrar a área desse retângulo, vai ser base vezes altura. Então, vai ser 6 vezes L vezes H. E a área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. O volume. Não se esqueça. Você pode voltar rapidinho? Não deu tempo de tirar a foto. Sim. Obrigado. Pode? Pronto, obrigado. O volume sempre lembrem o seguinte: o volume sempre é a área da base vezes a altura. Em todo prisma, o volume sempre é a área da base vezes a altura. Não se esqueçam disso. Ah, Fábio, mas tem lá quando a gente divide por 3. Quando que a gente divide por 3? Vai dividir por 3 quando formar um cone, o chapeuzinho da festa de criança, a casquinha de sorvete, ou quando formar uma pirâmide. Formou uma pirâmide, também formou bico. Na pirâmide e no cone você vai dividir por 3. Então, todo prisma, área da base vezes altura. Formou bico, divide-se por 3. Então, o volume do prisma vai ser a área da base vezes altura, em todos. Então, como esse prisma também é um paralelepípedo, o seu volume é dado por A vezes B vezes C. Mas por que A vezes B vezes C? Porque se eu chamar o comprimento de A, a largura de B e a altura de C é o produto das 3 dimensões. Qual que é o volume dessa caixa d'água? 5 metros cúbicos. Metros cúbicos. Por que cúbico? Por que 3? Porque é o produto de 3 dimensões. A vezes B vezes C. Se as unidades que nós estamos trabalhando é metro, portanto vai ser metro cúbico. Então aqui no caso L vezes H. Então sempre, em todo prisma, sempre é o produto das 3 dimensões. Largura vezes comprimento vezes altura. Aqui no caso nós temos alguns exercícios, mas nós temos bastante exercícios para resolver da apostila. Então eu estou passando para vocês depois, caso queiram, fica gravado a aula, vocês podem estar vendo aí esse exercício, a sua resolução. O que nós precisamos saber também de importante é em relação ao estudo do cubo e do paralelepípedo. Do cubo e do paralelepípedo. Passando esse exercício 3, eu já faço com vocês cubo e paralelepípedo. Então vamos considerar aí no caso o cubo. O que eu preciso saber do cubo? Que o cubo tem todas as arestas iguais, todas, até mesmo a altura. Então o cubo eu tenho aí formado por 6 quadrados. Formado por 6 quadrados. Nós já sabemos calcular a sua área total, a sua área lateral, a área da base, porque isso para nós é um
prisma. Então eu tenho que essa base ela é o quê? Ela é um quadrado. Todas são um quadrado. E eu tenho nesse quadrado essa diagonalzinha aqui, ó, que eu vou estar chamando ela de quem? De Dzinho. Então essa vermelha eu estou chamando ela de Dzinho. Nós já sabemos que quando nós aplicamos o teorema de Pitágoras, a diagonal de um quadrado é dada por quem? Por L raiz de 2, não é assim? Então, se você aplicar o teorema de Pitágoras, nós temos que d ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Isso aqui vai resultar L raiz de 2. Essa é a diagonal. Então, esse segmento que eu estou fazendo em vermelho aqui embaixo é a diagonal da minha base, que eu vou chamar de Dzinho. E agora, esse segmento que eu estou fazendo em amarelo, eu vou estar chamando de Dzão. A apostila traz como Dzinho, não tem problema essa letra, tá? Tanto faz. O que vocês precisam saber é o seguinte: todas as vezes que o enunciado falar diagonal do cubo, obrigatoriamente é o Dzão. É muito difícil o exercício falar para nós a diagonal da base. A gente usa a diagonal da base só para encontrar o Dzão. Então observa que essa aresta que eu fiz mais grossa, que eu vou chamar de L, porque isso é um cubo, todas as arestas valem L. Mais essa diagonal que eu fiz em vermelho, Dzinho, mais o meu Dzão, o que formou aqui para nós? Um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, então eu vou aplicar quem? Teorema de Pitágoras. Então, Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais L ao quadrado. O meu Dzão ao quadrado eu já tenho aqui, ó. Faz a substituição. Dzão ao quadrado, então vai ficar quem? Isso é a mesma coisa que 2L ao quadrado. Mais L ao quadrado, isso vai resultar o quê? 3L ao quadrado. Extrai a raiz quadrada, então eu tenho que a diagonal do cubo é dado por 3L ao quadrado. Só que o 3 não tem raiz exata, o L ao quadrado tem, isso vai resultar L raiz de 3. Tem que saber. Então, recordando, quando o enunciado falar diagonal do cubo, automaticamente você vai encontrar por Dzão, tá? Nada mais é do que a tirolesa. Então você está amarrando um cabo de aço nesse vértice do canto da sala superior até esse vértice inferior da sala. Então o que nós estamos calculando aí é a tirolesa, tá? Aqui, o meu Dzinho é como se você passasse uma fita adesiva no chão da sala, de um vértice no outro. Isso, portanto, é diagonal da minha face, da minha base. Então, isso que nós acabamos de falar foi em relação ao cubo. Isso aqui em relação ao cubo. Lembrando que o cubo tem todas as arestas iguais. O cubo é um prisma quadrangular regular. O cubo é um prisma quadrangular regular, porque a aresta da base são todas congruentes entre si. Alguma pergunta até aí? Tranquilo, pessoal? Estão me ouvindo? Tranquilo, pessoal. Então vamos lá. Na sequência, com o mesmo raciocínio, nós vamos calcular o paralelepípedo. Então, com o mesmo raciocínio, nós vamos fazer o paralelepípedo. Então, um paralelepípedo ele tem todas as dimensões diferentes.
todas as dimensões diferentes. Então, o comprimento é diferente da largura, que é diferente da altura. Então, aqui, portanto, nós temos um paralelepípedo. Então, eu vou falar que essas dimensões é dado por A, é dado por B e é dado por C como altura. C como altura. Então, nesse caso, ó, esse segmento que eu vou fazer novamente em vermelho vai ser quem? A diagonal da minha base. Eu vou estar chamando de quem? De Dzinho. Então, para eu encontrar Dzinho, nós podemos observar que formou um triângulo retângulo. O meu Dzinho, nesse caso, vai ser hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. A ao quadrado mais B ao quadrado. Caso você queira achar o valor do D, isso aqui, portanto, vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Só que o exercício não vai pedir a diagonal de uma face. O exercício ele sempre pede para nós a diagonal do paralelepípedo, que nada mais é do que a tirolesa. Então, quando eu considero o segmento vermelho, o segmento amarelo e esse segmento em branco mais grosso, nós também formamos o que aqui no caso? Um triângulo retângulo. Se nós aplicarmos aí, portanto, o teorema de Pitágoras, nós vamos ter o seguinte, que Dzão, que é o meu amarelo, Dzão ao quadrado é dado por quem? Por Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado. Faça a substituição. O meu Dzinho, nós sabemos aí no caso que é dado por A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. A minha diagonal então do paralelepípedo é dado por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso, portanto, é o que nós precisamos saber em relação à diagonal, em relação à diagonal do paralelepípedo, tá? No paralelepípedo e no cubo, nós também encontramos quem? A área lateral, a área total. Então, ó, para eu encontrar a área lateral, observa que a face da frente e a face de trás são iguais. E essas duas faces laterais também são iguais. Para eu calcular essa face da frente, é base vezes altura, A vezes C. Quantas iguais nós temos? Duas. 2 vezes AC mais 2 vezes quem? BC. E aí eu posso colocar o 2 em evidência. Isso vai ficar 2 vezes AC mais BC. Isso, portanto, é a área lateral. A área da base, como que eu calculo a área da base? A minha base vai ser um quadrilátero A vezes B. Só isso. E para eu encontrar a área total? A área total é dada por quem? Nós temos duas bases, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Você pode colocar depois o 2 em evidência. Nós concluímos que a área total, ela fica 2 vezes AB mais AC mais BC. Isso, portanto, representa para nós a área total.
Não se esqueçam que a maioria das piscinas sempre é representado por paralelepípedo. E aí, no caso da piscina, nós não temos duas vezes a área da base, vai ser uma só, tá bom? O volume, como que nós calculamos o volume? O volume é o produto das três dimensões. O volume, portanto, é dado por A vezes B vezes C. O volume é o produto das três dimensões, A vezes B vezes C. Lá no cubo segue o mesmo raciocínio, não muda, tá? Lá no cubo segue o mesmo raciocínio, não muda. O que nós precisamos prestar atenção? Ou prestar atenção não, né? Saber a relação. Que relação que nós precisamos saber? É que 1 metro cúbico ele equivale a 1000 litros. Nós já fizemos essa conversão lá nas primeiras aulas, mas recordando, é que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1000 litros. Então, se você fizer uma caixa d'água com 1 metro de comprimento de cada aresta, significa que você consegue colocar dentro dessa caixa d'água 1000 litros, tá? Essa é uma relação muito importante que nós precisamos lembrar. Então, se essa aresta vale 1 metro, essa aresta vale 1 metro e essa aresta vale 1 metro, aqui dentro você consegue colocar 1000 litros. 1000 litros, tá? O que mais que nós precisamos saber aí no caso? Princípio de Cavalieri. Princípio de Cavalieri. Princípio de Cavalieri fala o seguinte para nós: se as bases têm a mesma medida e esse prisma tem a mesma altura, isso significa, portanto, que os volumes são iguais. Isso significa, portanto, que os volumes são iguais. Então, observa o seguinte, ó, não importa qual que seja a classificação do polígono da base. Aqui eu tenho uma base quadrangular. Aqui eu tenho uma base pentagonal. Se ambas as bases têm a mesma área e esses sólidos eles têm a mesma altura, isso significa então que pelo princípio de Cavalieri eles vão ter o mesmo volume, a mesma capacidade, não importa. Aqui, se eu tenho esse prisma oblíquo, esse prisma reto, se ambos têm a mesma área da base e ambos têm a mesma altura, você pode afirmar com certeza que os dois têm a mesma capacidade, os dois têm o mesmo volume, tá? Aqui foi o que eu acabei de falar para vocês, a diagonal do paralelepípedo, área total e volume, e do cubo. Diagonal do cubo, área total e volume. Volume é o produto das três dimensões. No cubo, como todas as dimensões são iguais, o seu volume, portanto, é A ao cubo. Então, o que nós acabamos de estudar aí, portanto, foi em relação aos prismas.